Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. No último vídeo eu falei que eu ia falar duas curiosidades sobre o livro de Samuel, mas eu só falei uma. Mas eu não vou falar hoje da segunda curiosidade, vou falar no próximo vídeo, porque hoje eu queria fazer uma homenagem a Deus como Pai. Afinal, no final de semana nós comemoramos o Dia dos Pais. Quando que começou essa ideia de chamar Deus de Pai? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Deus Pai não é uma coisa tão natural assim, não é uma coisa que surgiu há muito tempo ou antes de Jesus. Apenas no Antigo Testamento aparece essa ideia de Deus como Pai umas 15 vezes, no máximo. Eu acho até que menos. Mas não é uma ideia de um relacionamento íntimo de um filho com o pai ou de uma criança de colo com seu pai. Não é um relacionamento íntimo, na verdade não expressa um relacionamento. Essa ideia de chamar Deus de Pai no Antigo Testamento expressa mais a ideia de alguém que é disciplinador, alguém que é autoridade, ou alguém que é um criador, que cuida das coisas, ou que mantém todas as coisas no seu rumo, como o pai de uma criação, ou o pai da eternidade, como é chamado no Antigo Testamento. Então são coisas mais assim, uma coisa mais distante e não tão próxima de que nós gostaríamos de ser ou de ter um pai próximo, né? Um pai que se relaciona com a gente, um pai que conversa com a gente, que a gente tem intimidade. Então essa ideia não é tão antiga assim. No Antigo Testamento, já falei, eles consideravam Deus de outra forma. Até falavam que Deus era o Pai Nosso. Sim, o Pai do povo de Israel. Deus era o Pai do povo de Israel, mas isso não é uma expressão muito conhecida na Bíblia. E era uma expressão que tinha até no costumes diários deles, mas não era a ideia do relacionamento. Era apenas aquele pai que está cuidando do seu povo, aquele que chamou o seu povo e fez um povo para si, um povo exclusivo seu, como era o povo de Israel. Então ele tinha essa ideia de um pai assim, né, que criou isso aí, que fez isso acontecer, mas mesmo assim não tinha um relacionamento com ele. Nas orações, por exemplo, ninguém chama Deus de pai. Os israelitas não chamam Deus de pai nas suas orações. Eles chamam de outras coisas, de Deus eterno, de bendito seja Deus, de bendito seja o rei. Chamam Deus de muitas coisas, de Senhor, de Rei, mas não chamam ele de Pai. Não tem essa proximidade e essa intimidade. E Jesus começou a chamar Deus de Pai. Os discípulos começaram a observar isso. Tanto que os discípulos perguntam para Jesus e falam para Jesus: Jesus, você pode nos ensinar a orar como você ora? Como assim um judeu não consegue orar? Ele sabe orar. Eles sabiam orar desde novos, mas eles não oravam do jeito que Jesus orava. Jesus começava as suas orações chamando Deus de Pai. Aliás, Jesus fala muitas vezes, chama Deus de Pai muitas vezes nos ensinos dele para os seus discípulos. Então eles estavam vendo isso em Jesus, esse relacionamento, essa intimidade, e eles queriam ter o mesmo nível de intimidade. E eles achavam que isso era possível. E sim, era possível. Em Jesus isso é possível, não somente para os discípulos, mas é possível para a gente. É por isso que a gente aprende a chamar Deus de Pai. Existe um Pai próximo da gente, um relacionamento que não é mais um relacionamento distante, mas o véu vai rasgado. Nós podemos entrar com autoridade na casa do Pai e nós podemos conversar com Ele, ter intimidade, ter relacionamento e crescer nesse relacionamento com Ele. E é isso que nós precisamos buscar. É esse Pai que nós gostamos de ter e é esse Pai que está de portas abertas para nos receber. Nós podemos chamar Deus assim de Pai. E até aí, sem problema nenhum para os religiosos. Chamar Deus de Pai não tinha problema. O problema é que Jesus chamava Deus um pouquinho diferente. Ele não chamava simplesmente de Pai. Ele usava uma expressão aramaica, Abba, que é uma coisa muito mais particular. Uma coisa de uma criança que está aprendendo a falar. Assim no português seria papai ou mamãe, alguma coisa mais próxima, talvez a primeira palavra de uma criança. E assim era a intimidade que Jesus gostaria que a gente tivesse. Quando chamamos Deus de Pai, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e nós podemos chamar Deus de Abba ou de Pai, assim fala Paulo. Essa expressão revela uma intimidade e isso chocava os religiosos. Porque se tornava mais ou menos alguma coisa soava como algo desrespeitoso. Algo que para a religião era impensável. Mas Jesus chamava Deus assim. Ele chamava o seu Pai assim, dizendo assim, vocês podem ter o mesmo nível de relacionamento que eu tenho. Se vocês estão em mim, se vocês caminham comigo, se vocês já me conhecem, se vocês já foram salvos, se vocês já receberam o meu Espírito, se vocês já nasceram de novo, vocês têm essas portas abertas para se relacionar com Deus, como o seu Abba, como o seu papai.
como uma criança que confia totalmente no seu pai e se entrega totalmente a ele, aos seus cuidados e confia que ele vai prover todas as coisas. É esse nível de relacionamento que Deus quer ter conosco. E agora que nós estamos comemorando nesse final de semana os Dias dos Pais, aprenda a se relacionar com Deus a partir de Jesus dessa forma. Deus é aquele que está presente todos os dias. Deus é aquele que está te esperando todos os dias para ter um relacionamento contigo. Deus está te aguardando. Ele quer você perto dele. E Ele fez tudo o que Ele fez por você, entregando Jesus, para que você tenha esse relacionamento com Ele. Assim como Adão e Eva tinham esse relacionamento diário com Deus. Assim como em Jesus é possível a gente ter esse relacionamento diário também e crescer nesse relacionamento. Então é isso que Deus espera de você. Nesse Dia dos Pais, lembre-se disso. Eu sei que você tem os seus pais terrenos, você deve honrá-los de todo o coração, você deve fazer tudo por eles, respeitá-lo, abençoá-lo, cuidar dele. Você deve fazer tudo isso, presenteá-lo, mas você também tem um Pai Celestial agora que você está em Cristo Jesus. Aproveite também esse nível de relacionamento que você pode ter. O mesmo relacionamento que Jesus tinha com o Pai, Ele abriu as portas para que nós possamos ter também através dele. Então, cresça nesse relacionamento com Deus. Como diz o autor de Hebreus, entre com ousadia na presença do Pai. Entre com ousadia na presença de Deus para se relacionar com Ele. É isso que o Pai espera de nós. Que Deus te abençoe. A todos os pais, um ótimo Dia dos Pais, um abençoado Dia dos Pais. E a todos nós, vamos crescer no relacionamento com o nosso Papai do Céu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar da outra curiosidade do livro de Samuel. Deus abençoe.